Hoje vamos conhecer duas histórias de Joseph Bates. Você conhece o Capitão Bates? Se você quiser conhecer esse grande pioneiro, clique no card acima ou confira na descrição do vídeo. Vamos prosseguir com a primeira história. A visão dos astros. Ao participar de reuniões em New Bedford, Massachusetts, Ellen Harman, que seria a futura Ellen White, conheceu um capitão do mar, Joseph Bates. Ele havia aceitado a fé adventista há cerca de um ano antes da família Harman e era um trabalhador ativo na causa. O Sr. Bates ficou muito feliz em conhecer essa jovem da qual havia ouvido falar. Ele era um verdadeiro cavalheiro e tratava Ellen com bondade, como se fosse sua própria filha. Quando ela falou aos crentes, pouco depois de chegar, o capitão ficou profundamente interessado. Após ela terminar, ele, Bates, se levantou e falou: "Sou um Tomé incrédulo. Não acredito em visões." Ele disse francamente, com sinceridade. Mas se eu pudesse acreditar que o testemunho que a irmã relatou essa noite era de fato a voz de Deus para nós, eu seria o homem mais feliz. Meu coração está tocado. Acredito que a oradora é sincera, mas não consigo explicar satisfatoriamente por que ela viu as coisas maravilhosas que nos contou. Ele era um homem sincero, com o real desejo de crer nas visões, mas tinha dificuldade, pois não conseguia explicá-las de forma lógica satisfatória. Mas quando temos o sincero desejo de crer nas verdades de Deus e pedimos a Ele, Deus atende, pois conhece nosso coração, nosso propósito. O capitão Bates havia navegado por 21 anos, primeiro como grumete, isto é, aprendiz e ajudante no navio, depois como marinheiro, e mais tarde como mestre e proprietário dos navios que navegava. Como navegador, ele estava familiarizado com as estrelas e suas posições no céu. Posso quase dizer onde estou no mar em termos de latitude e longitude, sem usar meus mapas, ele costumava dizer, apenas observando as estrelas, o sol e a lua. O capitão tinha interesse em astronomia e gostava de conversar com aqueles que conheciam as estrelas. Vemos que Bates era muito experiente na área da navegação, tendo muitas habilidades, capacidade e muitos conhecimentos, principalmente em astronomia, sendo um estudioso e apreciador deste assunto. Em certo momento, ele, Bates, falou com a senhorita Harman e mencionou seu interesse no estudo das estrelas, mas logo descobriu que ela sabia muito pouco sobre o assunto. Ela disse ao capitão que não acreditava ter olhado sequer em um livro que falasse sobre as estrelas. No outono de 1846, Ellen se casou com Tiago White. O Sr. White era um jovem cristão sincero, ansioso para servir ao Senhor. Juntos viajaram e dedicaram seus esforços à causa da mensagem adventista. Nesse momento, Ellen Harman se torna Ellen White, e juntos ela e o esposo seguem nesse ministério de proclamar a verdade e orientar e cuidar do rebanho, muitas vezes sendo acompanhados por Bates. Pouco depois do casamento, o Sr. e a Sra. White foram a Topsham, Maine, para participar de uma conferência que estava sendo realizada lá. O capitão Bates também estava presente nesta reunião. Em uma noite durante a conferência, enquanto eles estavam reunidos na casa de um dos crentes, Ellen White teve uma visão. Enquanto estava em visão, na presença de todos, ela começou a falar sobre as coisas que o anjo mensageiro estava revelando a ela. De repente, ela começou a falar sobre as estrelas e descrever suas belezas como ela as via. Ela falou sobre cintos rosados cruzando a superfície de um planeta. "Vejo 4 luas", disse a jovem em visão. "Oh, ela está vendo Júpiter", disse o capitão Bates, inclinando-se para a frente com interesse sem fôlego. A Sra. White continuou a descrever o que via, falando sobre os cintos e anéis em sua beleza sempre mutante, e disse: "Vejo 7 luas." "Ela está descrevendo Saturno", exclamou o capitão.
Vejo 6 luas, continuou a moça enquanto falava sobre as belezas de outro planeta. Enquanto ainda falava e estava em visão, o capitão Bates se levantou e exclamou: Esta é a melhor descrição dos corpos celestiais do que qualquer coisa que já li sobre o assunto. Então, com seu rosto brilhando com a luz do céu, ele acrescentou: Isso é do Senhor! A senhora White não sabia nada sobre astronomia e não conhecia os nomes dos planetas e estrelas que lhe foram mostrados, e o anjo mensageiro não os nomeou. Eles podem não ter sido aqueles que o capitão Bates pensava que eram pela descrição dela, mas foi suficiente para que ele cresce na visão. O capitão Bates ficou totalmente satisfeito de que a visão da jovem estava além de seu conhecimento, do conhecimento dela, e que era realmente do Senhor. Ele louvou a Deus e seu rosto sorridente expressava sua felicidade. Acredito, ele disse, que esta visão sobre os planetas foi dada para que eu nunca duvide novamente. Que maravilha! Deus viu a sinceridade dele e deu essa visão a Ellen sobre esse determinado assunto, nas circunstâncias em que aconteceram cada fato, no momento em que ele estivesse presente. E ele reconheceu isso, entendendo que Deus teve esse cuidado e carinho especial com ele, para que ele nunca mais duvidasse. Que Deus bondoso e amoroso nós servimos! E a segunda história, a confusão do embarque. O senhor e a senhora White seguiam de igreja em igreja, trazendo ânimo aos crentes. Muitas vezes as reuniões eram realizadas em um celeiro, pois não havia casas suficientemente grandes para acomodar todas as pessoas que se reuniam. Às vezes, as reuniões duravam vários dias, e os vizinhos abriam suas casas para os visitantes, que traziam sua própria roupa de cama e comida. Após o encerramento de uma reunião, os pregadores da mensagem se apressavam para o próximo local, pois não tinham tempo a perder, com tantas pessoas aguardando para ouvir sua mensagem. Que bonito ver que a mensagem era recebida por corações famintos, abertos à verdade de Deus, e que não havia casas com espaço suficiente para acomodar a todos. Tão grande era o interesse e a aceitação por essa verdade. A reunião em Port Gibson, Nova York, durou mais do que esperavam, e o senhor e a senhora White, acompanhados pelo capitão Bates e outros companheiros, se apressaram para pegar o barco que os levaria para Nova York para uma reunião no sábado. Eles chegaram ao desembarque no rio tarde demais. O barco para Nova York já havia partido. Havia outro barco menor descendo o rio a uma curta distância, e eles foram nesse barco, esperando trocar e pegar o próximo barco para a cidade quando o alcançasse. Quando o barco maior se aproximou, eles chamaram, mas o capitão não parou. Não havia nada para os viajantes fazerem além de pular do pequeno barco para o convés do barco maior, já que os barcos flutuavam próximos um do outro pelo rio. O Sr. White pulou para o convés baixo do grande barco e depois ajudou a Sra. White a segui-lo. O capitão Bates tinha o dinheiro da passagem na mão quando pulou para o convés, mas os barcos haviam se separado um pouco e ele não conseguiu fazer o salto amplo. Coitado do capitão Bates. Ele caiu na água suja do rio, mas imediatamente começou a nadar atrás do grande barco, com o dinheiro da passagem em uma mão e a carteira na outra. Seu chapéu voou e, ao resgatá-lo, ele perdeu o dinheiro da passagem. Finalmente, o capitão do barco fluvial ordenou que reduzisse a velocidade, e o digno capitão Bates foi a bordo, encharcado, mas segurando sua carteira firmemente. Naquele momento, era impossível cumprir o compromisso em Nova York. Então o Sr. White pediu ao capitão do barco para deixá-los na próxima vila. Ainda bem que Bates era experiente capitão e tinha muita familiaridade com o mar, e conseguiu nadar atrás do barco e foi resgatado, são e salvo, mas encharcado.
Isso foi feito, e o Sr. e a Sra. White e o capitão Bates, que ainda estava molhado, deixaram o barco. Nessa cidade moravam algumas famílias adventistas, e os viajantes foram à casa de uma delas. Essas boas pessoas abriram sua casa para os visitantes, e o capitão Bates logo ficou confortável em roupas secas, enquanto suas roupas molhadas estavam sendo preparadas, isto é, sendo limpas e secas, para serem usadas novamente. Esta visita, não planejada, provou ser uma grande bênção para esta família. A mãe estava doente havia muitos anos. Eles conversaram com ela e oraram para que Deus a curasse. Ela foi restaurada à saúde. Vemos como Deus, conhecendo a necessidade de seus filhos, permite atrasos e incidentes para que seus filhos sejam abençoados por meio dessas situações. Tanto Bates pôde se confortar com roupas secas e ter suas roupas sujas e molhadas cuidadas para serem usadas novamente, quanto principalmente a mãe da família pôde ser restabelecida em sua saúde, recebendo a cura de Deus através da oração de seus servos. Que bênção! Deus cuida de cada um de nós de forma tão especial e individual, como se fôssemos únicos. Glórias e honras e louvores a Ele sempre. Amém! Essas belas histórias foram traduzidas do livro His Messenger e são recontadas nos seguintes livros. A História 1, no livro Histórias da Minha Avó, nas páginas de 33 a 37. A História 1, no livro Retrato dos Pioneiros, nas páginas 53 e 54. A História 2, no livro Retrato dos Pioneiros, nas páginas 49 e 50. Esses livros são publicados e vendidos pela CPB, Casa Publicadora Brasileira. Deus abençoe a todos!